Boa noite para todos, caros amigos e amigas. Eu gostaria de agradecer o convite da Sandra, do Ricardo, do Misraí, porque venho aqui na qualidade de pai, que também tem um filho que está na evangelização de 5 anos e uma de 18 anos. E nesse papel de pai, nosso propósito é fazer uma reflexão a respeito da evangelização dos espíritos que foram confiados à nossa responsabilidade, sempre baseando a nossa reflexão na obra básica do codificador Allan Kardec e na obra subsidiária que nós consideramos um presente da espiritualidade superior a todos nós que já tomamos a decisão da evolução consciente, da educação moral e do aprimoramento íntimo, buscando alcançar os planos superiores da vida com segurança, com felicidade, em paz, em harmonia conosco e com o nosso semelhante. O livro Entre a Terra e o Céu, e nosso objetivo hoje não é contar a história desse livro, mas apenas fazer algumas referências, está dito assim no prefácio escrito por Emmanuel através de Francisco Cândido Xavier. Em cada capítulo encontramos a nós mesmos, com nossos velhos problemas de amor e ódio, simpatia e desafeto, através da cristalização mental em certas fases do caminho, na penumbra de nossos sonhos imprecisos ou na sombra das paixões, que por vezes nos arrastam a profundos despenhadeiros. Então, Emmanuel está citando aqui uma jornada. E quando nós tomamos contato com a doutrina espírita, algo acontece dentro de nós, da nossa mente, que nós somos convidados a enxergar a vida de uma perspectiva muito mais ampla. Porque a grande beleza da vida não se restringe mais a um intervalo de tempo que vai do berço até o túmulo. Com a doutrina espírita nós aprendemos que berço e túmulo são estações inúmeras de uma viagem muito mais ampla. É isso que nós aprendemos. De uma viagem muito ampla. A viagem do espírito imortal. De modo que nós podemos dizer que a doutrina espírita amplia os problemas. Se você achou que tinha problemas, ao se tornar espírita, você multiplica por 1000. Porque a maioria das pessoas dorme um sono gostoso, que é o sono da carne. E acorda de uma ilusão dolorosa ao desencarnar. Então não é nenhum sentimento de masoquismo do espírita, é que o espírita prefere acordar enquanto está encarnado. Prefere caminhar de olhos bem abertos. Essa é a proposta da doutrina. E quando ampliamos a nossa visão, amplia-se também a nossa responsabilidade. E nós vamos percebendo que, na jornada evolutiva, todos nós cristalizamos a mente em alguns pontos do caminho. São as chamadas cristalizações mentais. Portanto, se na encarnação passada você foi assassinado, possivelmente sua mente está conectada a esse fato. Se nessa encarnação ou se na passada você estava casado e o seu companheiro ou companheira o abandonou e foi procurar outro, possivelmente a sua mente está cristalizada nessa experiência. E assim vai.
Se você tinha uma empresa e seu sócio lhe deu um prejuízo e você ficou sem nada. Porque a vida é repleta de acontecimentos, de circunstâncias que vão cruzando o nosso destino. Todas elas buscando o nosso burilamento. Mas nem sempre nós estamos de olhos abertos. Nem sempre nós estamos acordados para as realidades do espírito imortal. Por essa razão, é natural que a mente cristalize-se em alguns pontos. Por isso, a proposta da evangelização é muito mais ampla do que a proposta da intelectualização ou da formação cultural. Não obstante, nós sejamos dos primeiros a reconhecer a importância da educação, da formação cultural, porque entendemos que o conhecimento intelectual sensibiliza a criatura, torna ela alguém civilizado, sensível, culturalmente aberto, uma pessoa arejada, mas isso não é suficiente. Não é suficiente. Ninguém suicida porque não conhece a arte moderna. Ninguém toma antidepressivo porque não consegue resolver uma equação de integral ou de derivada. As pessoas adoecem, entram em depressão, chegando ao extremo do suicídio, por problemas relacionados ao sentimento. Por isso diz o benfeitor Emmanuel, os nossos velhos problemas. Velhos problemas. Problemas de amor, problema de ódio. Problemas de simpatia e de desafeto. São os problemas. O que nos angustiam, o que nos martirizam. E aqui surge a pergunta, e essa pergunta, como um letreiro luminoso, toda hora ela pisca nesse livro. Como pai, como mãe, naturalmente você alimenta o seu filho. Nós sabemos disso. Precisa nutrir a criança. Ninguém aqui se esquece porque nós estamos lidando com pais responsáveis, não com pais criminosos. Ninguém aqui se esquece de vestir os filhos. E muitos vestem com um bom gosto extremo. Ninguém aqui se esquece de matricular sua criança numa escola. Há mães que gastam semanas pesquisando a escola, conversando com a professora, sabendo qual que é o método pedagógico, se inteirando das atividades. Por quê? Porque todos querem um filho saudável, educado, preparado para um mercado profissional, um filho que tenha condições de resolver-se, de alcançar a sua independência econômica, a sua independência financeira. Mas por que os pais não esperam que com 18 anos o seu filho vai ser um usuário de crack? Por que os pais não esperam que com 25 anos seu filho vai ter uma eclosão, um surto psicótico? Ou que a sua filha, depois de ser abandonada pelo marido, vai suicidar-se? Por que a nossa sociedade não se preocupa com a educação do sentimento? Com a formação moral? Por que essas questões são sequer mencionadas nos programas educativos? Essa é uma reflexão que a reunião de pais da evangelização da infância nos convida a fazer. Nos convida a fazer. Não mais de uma perspectiva religiosa tradicional.
Porque antes nós sentávamos nos bancos da igreja para saber o que deveríamos vestir e o que não deveríamos vestir. Se a saia deve ser para baixo do joelho, ou se deve ser quantos palmos para cima. Quando se falava em religiosidade, em educação moral, nós estávamos preocupados com normas de etiqueta social. O que comer, o que vestir, o que falar, como se comportar, ou como fingir que somos alguém em conexão com Deus. Hoje, nos bancos da casa espírita, todos fazemos reflexões mais profundas. Mais profundas. A nossa reflexão passa por como ensinar o seu filho a ser prejudicado por alguém, mas não afogar-se na mágoa. Como ensinar o seu filho a sofrer uma grande frustração decorrente de uma expiação e manter-se sereno e confiante em Deus. Como ensinar seu filho a controlar os seus próprios desejos, para que esses desejos não sejam causa do comprometimento da sua encarnação. São questões graves, são questões muito sérias, porque aqui nós estamos tratando do espírito imortal. Então esse é o nosso foco. Já que esse é o nosso foco, nós vamos entrar, que até agora foi só a introdução, nós vamos entrar na reflexão. O livro já começa assim, capítulo 1, em torno da prece. E é curioso isso, porque nós acreditávamos que prece era ter um objeto na mão e ler alguma, ler uma sequência de frases. E o livro começa com o ministro Clarencio dizendo o seguinte: todo desejo é manancial de poder. Está no capítulo 1 do livro Entre a Terra e o Céu. Quando eu li isso aqui, eu me perguntei: será que eu ensino isso para o meu filho de 5 anos? Será que eu fui capaz de ensinar isso para minha filha de 18? Todo desejo é manancial de poder. O desejo é uma força poderosíssima. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. Eu não estou dizendo que é agora, porque nós estamos falando de espíritos imortais. Tudo que você deseja virá ao seu encontro. Mas engana-se profundamente quem acha que o ser humano só deseja coisas boas. A maioria dos nossos desejos são um tormento. Um tormento. E o mais difícil para a espiritualidade superior, nós veremos isso nesse livro. O mais difícil para um ministro Clarencio não é tirar uma pessoa de uma situação difícil. O mais difícil é fazer com que essa pessoa pare de desejar essa situação difícil. Não é tirar alguém da depressão. É ajudar essa pessoa a não se sentir bem deprimida. Porque a depressão passa a ser um vício. Passa a alimentar a alma. Como tem criaturas viciadas na tristeza, como tem outras viciadas na maledicência, como tem outras viciadas na maldade, como tem outras que não conseguem viver sem causar prejuízo financeiro nos outros, e assim por diante.